Nós vimos ao longo dos vídeos que sempre surgia um povo mais forte que o anterior e que dominava sobre a região, instalando as suas crenças e cultura. Dessa vez nós veremos sobre o Império Romano, que se expandiu e aos poucos foi se deteriorando, e também sobre o surgimento do cristianismo. O assunto de hoje pode ser também um pouco extenso, então eu vou focar mais nos pontos importantes. Nós vimos anteriormente sobre a Eneida, de Virgílio. O livro surgiu em 19 antes da Era Comum, mas agora nós podemos falar sobre algo que aconteceu depois de Cristo. Estamos falando, sobre o nascimento de Jesus Cristo. A sua história pode ser lida no Novo Testamento da Bíblia, mas de forma resumida, naquele tempo, entre os anos 4 e 1 da Era Comum, nasceu um bebê na região da Judéia. E desde o começo, muitos mistérios espirituais diziam que ele seria o Filho de Deus, que veio à Terra para salvar a humanidade do pecado. 33 anos depois, Jesus foi pendurado numa cruz para morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas Jesus viveu durante um período em que o Império Romano era uma gigantesca região. E nessa região existiam os romanos, que acreditavam em seus próprios deuses, mas também existiam os judeus, que não acreditavam que Jesus era filho de Deus. E você pode imaginar o que aconteceria se um homem se dissesse filho de Deus. Para essas pessoas que acreditavam em Jesus, a sua vinda representou o início de uma nova religião, o cristianismo. A região sagrada para os judeus, o lugar onde eles habitavam, estava sendo governado pelo Império Romano. Mas eles não gostavam disso, porque eles sempre tinham que dar satisfação para o imperador. E por isso, um tenso conflito entre eles começou, entre os romanos e os judeus. E nesses casos, nenhum lado quer ceder a vitória para o outro, Então, por isso, incontáveis perdas materiais e humanas também tiveram os judeus. Foi nesse momento, no ano de 70 da Era Comum, ou depois de Cristo, que o templo sagrado dos judeus foi destruído. Isso significava que outra vez, assim como quando o judaísmo surgiu com Abraão, os judeus iam precisar andar pelo mundo sem ter um local fixo para habitar. Mas os romanos, ao mesmo tempo, estavam ficando cada vez mais poderosos e por isso chamavam ainda mais atenção. E também eles poderiam ruir a qualquer momento por causa disso. Foi pensando nisso que o imperador Constantino decidiu mudar a capital do Império de Roma para uma outra cidade mais ao leste, e ele a batizou de Constantinopla, em sua homenagem. Agora, o Império Romano tinha 2 centros, e ele seria mais fortificado. Mas não foi isso que aconteceu. Aos poucos o Império do Leste, de Constantino, foi ficando cada vez mais rico e o Império do Oeste, de Roma, cada vez mais pobre. Além disso, muitas tribos invasoras começaram a atacar Roma, povos vindos da Britânia, os visigodos, os hunos, os bárbaros, os vândalos. A história nesse período de Roma, do Império Romano, é tão cheia de detalhes que não dá tempo de comentar tudo, Então, por isso a gente vai falar sobre o livro de hoje. O livro que eu acredito, que é perfeito para esse vídeo de hoje é esse aqui, Confissões de Santo Agostinho. Olha só como a história e a vida dele, do Santo Agostinho, meio que se completam junto com a história de Roma. Agostinho de Hipona, ele nasceu numa cidade do norte da África, e já vimos que o Império Romano cobria até o norte da África. E Santo Agostinho viveu uma juventude bem normal, como os jovens da época, até que um dia ele teve uma revelação divina, que fez com que ele passasse a acreditar no cristianismo. Assim, ele escreveu as suas confissões nesse livro, que reúne os relatos mais importantes da vida dele. É interessante notar também como ele percebe e encara os diversos momentos da sua vida, desde quando ele entende o que é pecado e quando conversa com homens importantes de outras seitas religiosas, também como se deu a sua conversão e, por fim, como foi a sua vida religiosa até o momento em que ele escreveu esse livro. É interessante ver também que ele sofreu diretamente pela invasão dos vândalos, porque eles destruíram a cidade em que ele morava na época. É por causa de seus ensinamentos que Santo Agostinho passou a ser um dos referenciais para a doutrina da fé cristã até os dias de hoje. E se você é cristão e segue uma determinada relação, uma determinada doutrina em relação à fé, à graça, à salvação, muito provavelmente foi Santo Agostinho quem entendeu esses mistérios da religião cristã. Eu escolhi esse livro justamente por unir um pouco a vida de Jesus
também sobre a vida de Santo Agostinho e também um pouco do momento em que o Império Romano estava se extinguindo, né? Sim, o Império Romano ele se extinguiu, mas antes de falar sobre essa extinção, nós precisamos mencionar que o imperador na época, por volta de 300 da Era Comum ou depois de Cristo, se tornou um cristão. E com isso, todo o Império Romano também. Assim, o cristianismo pôde se espalhar mais facilmente pelos povos em redor. Santo Agostinho viveu entre 350 e 430 d.C. O Império Romano terminaria de cair no início do século V da Era Comum. Mas é importante a gente ver tudo que chegou até nós depois do Império Romano. Os gregos influenciaram a religião e cultura de Roma, com a mitologia e formas de governo. Depois os romanos e o latim fizeram a maioria das palavras que nós usamos hoje, como vimos no vídeo sobre a Eneida. Mas agora, com esse vídeo, nós chegamos ao final da Antiguidade e podemos dar início ao estudo dos livros mais famosos, né, de que se tem notícia e que foram produzidos durante o período que foi chamado de Idade Média.